E aí, pessoal, tudo beleza? Bom, estou trazendo mais um exercício para vocês de balanço de massa, mas agora falando de extração de solventes, extração líquido, onde eu posso colocar um soluto e fazer uma extração. Vamos ver? Bom, nesse exercício ele é bem interessante porque é o seguinte, ele trata de uma extração e a gente vai fazer um balanço de massa disso aí. Mas o que vem ser uma extração? Bom, uma extração é geralmente quando a gente tem uma espécie que a gente quer extrair ela de uma mistura. Então vamos supor que eu tenho uma mistura, que eu tenho um componente A. E esse componente A seja um soluto, exatamente um soluto. E esse soluto ele dissolve num solvente B, tá? Então eu coloco um solvente B, dissolve o A. Perfeito. Então eu já fiz a dissolução, assim chamado. Mas eu quero tirar esse solvente B da mistura com o soluto A. Então seria muito interessante que eu colocasse um outro solvente. Então esse outro solvente ele tem que ser necessariamente insolúvel no solvente B para fazer uma diferença de fase. Então eu vou fazer uma extração líquida que tem duas fases, né, tipo água e óleo. E aí esse solvente C ele também tem que ter solubilidade no A. Se A for mais solúvel no solvente C, aí sim eu consigo extrair o A do solvente B. E aí acaba sendo interessante que nesses procedimentos a gente consegue purificar o material. E essa purificação do material é a grande sacada da vez, né? Eu posso fazer um processo simples, que eu tenho, em vez de fazer uma destilação, algo mais complicado, eu posso mudar os processos fabril e aí com isso eu tenho uma vantagem competitiva, gasto menos energia, menos recursos e assim por diante. Bom, a nossa questão aqui é bem simples. Você vai falar assim, ó. A seguir o fluxograma de um processo no qual ácido acético é extraído de uma mistura de ácido acético e água. Ácido acético e água, a gente tem um probleminha. Por que um probleminha? A água é um bom solvente para ácido acético, ou seja, os dois fazem ligação de hidrogênio. Então acaba sendo difícil extrair o ácido acético em sua totalidade da água. Então se coloca uma mistura, no caso o hexano, um ol, né, com o hexano, hexanol, que é um álcool. Esse álcool dissolve tanto no ácido acético e aí permite, quando eu fizer uma separação, eu fizer uma separação mais acertada, tirando uma quantidade maior, no caso aí do ácido acético da minha mistura. O fluxograma que ele cita é esse. Eu tenho uma vazão mássica que não informa qual é de hexanol, né? Essa aqui é a forma do hexanol, com 6 carbonos de OH aqui. Então eu tenho uma certa quantidade de massa por minuto, não fala qual é, então entra aqui no meu misturador, tá ok? Aqui eu tenho 400 gramas por minuto que entra nessa composição 0,115 gramas por grama do material, ou seja, 11,5% de ácido acético dessa mistura tem uma entrada nesse misturador e 88,5% de água entra nesse meu misturador. Bom, eu tenho então essas duas entradas, eu tenho também que ter saídas. Então, quem são as minhas saídas? Eu tenho que a vazão mássica do extrato. O extrato, geralmente, a gente define aquele que tem maior quantidade da espécie que a gente tem interesse, no caso, o ácido acético. Eu tenho aqui quase que no 0,96, quase 10% de ácido acético nessa minha mistura, com o hexanol. Ok, então esse aqui é o extrato meu. E aqui embaixo eu tenho 0,05, tem quase que 5%, menos de 5%, né, 0,5% de ácido acético em água, né, 99,5% de água. Então, esse aqui seria o rafinado. O rafinado geralmente é a espécie que a gente não quer e que ela tem uma pequena mistura, uma sutil mistura ainda do nosso material de interesse. Desse rafinado, posso ser feito o processo várias vezes, ou seja, repetir esse processo novamente em outro sistema e fazer novamente outra extração a fim de não ter nada passando como descarte do meu material. Só que lógico que tudo isso tem um custo. Bom, vamos lá. Então vamos fazer a questão 1 aqui, o item A, o que ele pede? Qual o número máximo de balanços de massa dependentes que pode ser escrito nesse processo? Bom, todo processo a gente pode pensar em balanços independentes. O que são balanços independentes? São balanços exatamente de massa referente a cada um dos constituintes. Então, no caso aqui, foi falado de água, então eu posso ter um balanço da água, eu posso ter um balanço do hexano, um ol, e eu posso ter um balanço do ácido acético. Então eu tenho aqui, no caso, 3 balanços dependentes. Eu posso também ter o balanço global, que é a junção de todos. Então aqui, no caso, se eu quiser saber o balanço
do ácido acético é fácil, eu tenho uma quantidade de ácido acético que entra aqui no meu sistema, eu tenho saída do ácido acético aqui. No caso, eu tenho a entrada do hexanol aqui, tenho saída do hexanol aqui, eu tenho entrada de água aqui, tem saída de água aqui. Bom, então eu consigo fazer essas misturas independentes. Então, no caso, o número máximo é 3, ok? Bom, item B. Calcule a vazão mássica de C, a vazão mássica de E, a vazão mássica de R. Quem que é a vazão mássica de C? Seria o solvente C, que vai fazer a extração. O Me seria a vazão mássica do extrato, onde tem maior concentração então, do ácido acético. E o Mr seria a vazão mássica do rafinado. Usando as vazões a vazão da mistura de alimentação dada como base e escrevendo os balanços de massa em ordem tal que você nunca tem uma equação que envolva mais uma incógnita. Bom, então a gente tem que analisar aqui qual a equação que a gente pode analisar. Bom, a gente já tem aqui um dado, que esse é o único, pelo menos, que a gente tem, que é uma quantidade de entrada, 400 gramas por minuto de entrada. Se eu analisar ácido acético de cara, eu tenho ácido acético nos dois casos, então eu não consigo já analisar. Mas eu consigo saber se eu tenho 400 gramas por minuto de ácido acético, 88,5 gramas, 88,5% dessa mistura de 400 é água, então eu sei a quantidade de água que sai aqui, então a primeira que eu tenho que analisar é a água. Então vamos lá. Então o balanço da água é muito simples, a entrada tem que ser igual à saída. No nosso caso, a entrada é 400 vezes 0,885, então 400 vezes 0,885, que tem que dar igual a quem? O Mr, que é a massa do rafinado, né, a vazão do rafinado, vezes 0,995, 99,5%. Bom, fiz a continha aqui, faço a multiplicação desses dois termos, passa esse valor aqui dividindo, foi exatamente isso que eu fiz. 400 vezes 0,885 dividido por 0,995. Deu 355,7 gramas por minuto. Essa, então, é o nosso Mr. Então, o nosso Mr já está calculado. Bom, agora que já está calculado o Mr, voltando aqui, eu posso calcular o ácido acético. Por quê? Eu já sei o Mr aqui, então eu consigo saber essa relação do ácido acético. O próximo vai ser aqui. Então, vamos embora, vamos calcular aqui. Ó. Balanço de ácido acético. Entrada igual saída. Então, eu tenho 400 gramas por minuto. Nosso caso, que o ácido acético é 11,5%, né? 0,115 gramas. Eu tenho isso aqui que é a entrada. A minha saída, eu tenho o Mr vezes 0,05 e o Me 0,096. Bom, vamos executar o cálculo. Já calculei aqui 400 vezes 0,15 dá 46. Esse valor aqui a gente acabou de achar agora de pouco, né? Foi o que a gente achou aqui, 3,557. Então, vou substituir aqui o 3,557 no vazão mássica do rafinado. E o Me quero saber. Então, já multiplicando aqui dá 1,78. Então, fazendo já a subtração aqui dá 44,22, dividido por 0,096, 460,6 gramas por minuto. Eu já sei, então, a massa que eu tenho do extrato, né? A vazão mássica do extrato. Bom, agora só falta saber do meu solvente C. Então, dá para saber? Sim. Aqui do solvente C, eu tenho que, para saber ele, eu tenho que saber ao global, balanço global. Então, vamos lá. Toda a minha entrada é igual a toda a saída. Toda a minha entrada é 400 mais a massa do vazão mássica de C, que é igual a vazão mássica do rafinado mais a vazão mássica do extrato. No caso que então vai ser isso aqui, só passar subtraindo, 355,7 mais 460 menos 400, está aqui então meu MC. Então calculei os três itens aqui. Opa, maravilha, hein? Então esse C foi fácil, foi bem simples ser resolvido. Vamos agora para a questão item C. Calcule a diferença entre a quantidade de ácido acético na mistura de alimentação e na mistura de 0,5%. Ok? Então, a interpretação do texto é muito importante, né? Ele quer saber, calcule a diferença. Então, qual que é a diferença, o delta, né? Entre a quantidade de ácido acético na mistura de alimentação, seria isso, né? Então, a quantidade que eu tenho na mistura de alimentação é 400 menos 115, né? 11,5% de ácido acético,
menos o quanto sai com 5%. Então está aqui o 5%, né, 0,005, na mistura que eu tenho ele, né, em menor quantidade, que seria o rafinado, ok? Então isso aqui está a mistura que contém 5%, e mostre que é igual à quantidade que sai da mistura com 9,6%, ou seja, do extrato. Então está aqui o 9,6%, vezes a vazão máxima do rafinado. Se a gente calcular essa diferença, dá 44,2 e aqui dá 44,2. É exatamente igual. Ou seja, nosso balanço está batendo. Se isso não batesse, exatamente seria alguma coisa errada, um cálculo feito errado. Bom, e aí vamos para a última questão do dia, o item D, falando assim, é relativamente difícil separar completamente ácido acético de água, porque exatamente forma uma mistura azeotrópica por conta das ligações de hidrogênio. Mas é fácil de separar por hexanol, por isso que é usado, né? Desenhe um fluxograma para um processo de separação com 2 unidades que possa ser usado para recuperar ácido acético quase puro e uma mistura de ácido acético e água. Bom, então é semelhante ao desenho anterior. Então vamos ter lá então ácido acético e água, ele vai passar para o extrator. Então esse extrator, né, vai entrar aqui o hexanol aqui de alguma forma. E vai sair um resíduo de ácido acético com água, mas é bem resíduo mesmo. A maior parte do ácido acético vai vir com o hexanol. E aí tem uma coluna de destilação. A coluna de destilação vai tirar o ácido acético. E o hexanol que sai aqui, no caso no fundo da coluna de destilação, entra novamente para o extrator. Ou seja, eu fico reciclando o hexanol e eu fico obtendo ácido acético sem água, ou seja, ele puro, né? Sem nenhuma água, então seja anidro. Bom, essa foi uma questão bem interessante que fala sobre extração, né? Balanço de massa associado à extração. É um exercício típico, né, quando a gente está estudando processos industriais, balanço de massa. Espero que você tenha gostado dessa resolução. Se gostou, curta o vídeo e se você quiser pode compartilhar com seus amigos que estão estudando química. Abraços e até mais. Tchau, tchau.